Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Reflexão com Emmanuel, que a paz de Jesus esteja com todos nós, e boa noite, Duda. Boa noite, André, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Reflexões com Emmanuel, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós, que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. O número do capítulo de hoje é 86 e o tema se chama Jesus e os Amigos. André, qual versículo Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão de hoje? O versículo escolhido está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos amigos. Duda, o que o Emmanuel vai dizer sobre amizade? André, hoje Emmanuel, vai falar sobre as amizades, e as amizades que estavam junto com Jesus, Sabemos que Cristo, quando esteve aqui na Terra, se dedicou mais profundo amor e mais puro a toda a humanidade, Fez tudo em prol do bem do próximo, praticou a verdadeira caridade. Entanto, os que o odiavam não estavam na mesma sintonia que o mestre, como sabemos, E o refletor hoje vai trazer essa reflexão, que nem todos que estão à nossa volta terão a mesma fé, compreenderão Jesus da mesma maneira que a nossa, terá a mesma fé, a mesma devoção espiritual que a nossa, Todos nós estamos em momentos diferentes. Então, do mesmo modo, as pretensões não são iguais, Nós estamos aqui dedicando esses minutos, em estudo, tentando aprimorar, pegar mais conhecimento, o espírito que o Emmanuel traz para nós, mas nem todos estão dispostos a esse estudo, a estreitar esses laços de proximidade. Então, são momentos diferentes, são objetivos diferentes, assim como cada um que está na nossa volta, na nossa casa, ou dos nossos amigos, Então, Jesus foi o mestre, dos ensinos do Pai, e mesmo assim, bebendo direto da fonte, os discípulos que estavam junto com ele, nem todos saíram saciados. E não foi por falta de ensino, porque às vezes a gente olha os nossos amigos e fala assim, nossa, eu preciso falar mais de Jesus para eles, ou está faltando exemplo, ou talvez eu não estou fazendo o suficiente, mas não é. A gente percebe com essa reflexão que o Emmanuel trouxe hoje, muitos beberam aí direto da fonte, tiveram ensino falado diretamente por Cristo, vendo os exemplos diretos que Jesus estava trazendo para nós, e não foi por falta de exemplos, Então, mesmo assim, mesmo tendo esse conhecimento passado direto por Jesus, percebemos que níveis estavam diferentes, que não foi por falta de palavra de Deus, mas sim por preferência indivíduo, por estar em momentos diferentes aqui na Terra, Então, cada um de nós que estamos aqui, estamos em um momento da nossa evolução espiritual, Não estamos todo mundo de forma nivelada, Cada um está correndo atrás do seu próprio aprimoramento. E Emmanuel fala hoje, sobre esses objetivos serem diferentes, cada um tem seu tempo. Então, para ilustrar isso, Emmanuel traz para a gente fazer esse contraponto e relembrando como foi, os amigos que estavam em torno de Jesus. Então, ele fala que ele traz alguns exemplos, como Pedro, por exemplo, que esteve ao lado de Jesus e negou 3 vezes, Pedro estava sempre ao lado de Jesus, Judas também lhe entregou. Aí ele cita aqui o irmão de Tiago, que dormiram no horto, lá enquanto Jesus estava orando após a última ceia. Então, perceba que todos haviam aprendido diretamente com Jesus e não estavam ainda lapidados, Porque uma boa espiritual, ele é realmente individual, cada um tem seu tempo. Então, não adianta a gente pensar que realmente é por uma falta nossa, talvez nós temos que falar necessariamente mais do Evangelho, ou achar assim, ficar triste, pensando, nossa, meu amigo tinha que estar no mesmo nível, minha família tem que estar no mesmo nível. Emmanuel já falou muito aqui sobre essa questão do tempo individual,
o trabalho também ser individual de cada um. André, você trouxe uma história que pode ilustrar ainda mais essa reflexão de hoje para nós? A história que eu separei para hoje está no livro que se chama Religião dos Espíritos e foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E aí lá no capítulo 73 se chama justamente Amigos. E aí o que Emmanuel escreve é o seguinte, que quando nós vamos amadurecendo, nossos amigos acabam mudando, né? Porque ou às vezes eles não amadurecem junto conosco, ou eles acabam afastando pelo comportamento que a gente acaba adotando naquele momento. Então, muitos antigos amigos, eles se tornam antigos porque não conseguem enxergar aquilo que nós estamos enxergando. Porque começamos a nos dedicar a tentar um esclarecimento religioso, né, em busca da luz de Deus. Só que muitos ainda preferem permanecer na sombra da descrença. Você acaba escolhendo servir, né? A partir de hoje eu vou servir, assim como Jesus disse. Só que outros acabam reclamando ainda do serviço alheio. Procuramos a verdade. Muitos preferem a máscara da ilusão. Desapegamos de prazeres inferiores e posses materiais. Muitos se prendem ao egoísmo. Estranhando a nossa nova atitude de buscar ser melhor, começam a nos criticar, porque não queremos frequentar mais antigos ambientes que não nos agrada mais, e eles acabam nos chamando de orgulhosos, de metidos. Porque quando a gente adquire uma certa maturidade, tanto comentários como comportamentos e lugares que antes a gente ia e que a gente tinha, para a gente não faz mais sentido, porque aquilo ficou longe, ficou distante da gente. É como se amadurecimento chega para a gente e aí vamos dar um exemplo aqui, você vai e casa, e seus amigos todos permanecem solteiros, e o pensamento deles são ainda de pessoas solteiras, só que você está casado, então seu pensamento é outro. Então, aqueles lugares que vocês frequentavam, aquelas conversas que tinha antes, não faz mais sentido para você, porque você está em outro período de amadurecimento na vida. E Emmanuel diz assim, porque tentamos ser humildes, dizem que somos covardes. Por não nos interessar pela mentira e a fofoca, nos chamam de fanáticos. Porque priorizamos ajudar o próximo, dizem que somos idiotas. Entretanto, ele diz aqui o que nós devemos fazer diante dessas amizades, né? Ama-os, mesmo assim, sem exigir que te amem, cultivando o trabalho que a vida te confiou. Porque se essas pessoas, elas entraram no seu círculo de amizade, você, por algum momento ali, você aprendeu com elas, e agora se você não está no momento de aprender, pode ser que você esteja no de ensinar. Então, que continuamos amando e respeitando aquelas pessoas, porque vai chegar um momento que elas vão amadurecer e elas vão te compreender. O serviço sustentado nas suas mãos falará sem palavras de teus bons propósitos a criaturas diferentes, que tocadas pelo amor de Deus chegarão de outros lugares para te ajudar. Acaba que essa escolha desse amadurecimento espiritual que resolvemos buscar, isso vai acabar aproximando de nós outras amizades que têm o mesmo ideal, que têm o mesmo pensamento. Então, acaba que você conseguirá novas amizades, por eles estarem, digamos assim, numa faixa vibratória parecida com a que você está. Para isso, porém, é indispensável não entre no labirinto das lamentações amargas.
censurar é ferir e reclamar é perder tempo. Então, se estamos nesse caminho, não cabe a nós ficar julgando e censurando aqueles que ainda não estão nesse caminho, porque isso acaba machucando aquelas pessoas. E ele diz aqui que se a gente ficar reclamando disso, nós estamos perdendo tempo, porque não está no momento ainda daquela pessoa buscar aquele conhecimento, né? Então é como se a gente quisesse falar de, vamos colocar aqui, cálculo 1 para uma criança que está fazendo uma terceira série. Então não faz sentido. Você vai perder tempo tentando explicar uma coisa que o outro não está preparado ainda para entender. Renuncia, pois, à satisfação da convivência com aqueles que, embora continue amados em teu coração, não mais te comungue as esperanças. Se te esquecerem, perdoa. Se te desprezarem, perdoa mais uma vez. Se te insultarem, perdoa novamente. Se te o atacarem, perdoa sempre. Seja qual for a maneira pela qual te apareçam nos dias da incompreensão, ajuda-os quanto puderes. O silêncio em serviço é uma prece que fala. Então aqui ele está dizendo, quando você trabalha em silêncio e eles perceberem que o seu trabalho estão rendendo frutos e auxiliando outras pessoas, aquilo vai acabar dizendo mais para eles sobre você e sobre o seu amadurecimento e comportamento do que se você tivesse tentando forçar eles a acreditar, a enxergar como você está enxergando. Deus que concede a semente, o refúgio da terra e a bênção da chuva para nascer, em favor do pão, dará a você outras almas, com as quais se unirão para a glória do bem. Então vejamos como esse momento de desgaste, de desconforto entre as amizades que tínhamos, como esse processo, né, da semente no escuro, numa terra sem ninguém, mas que ali, com o auxílio da chuva, né, ela, com o tempo, se tornará um trigo, e esse trigo, lá no futuro, será um pão que alimentará alguém. Então, esse desconforto nesse momento será a nossa oportunidade de crescermos, amadurecermos, para que depois, lá no futuro, todo esse nosso comportamento atraiam pessoas que compartilham do mesmo ideal conosco, e assim tenhamos novas amizades que nos compreenderão nesse momento que estivermos. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei um trecho que Emmanuel traz lá no final do capítulo para a conclusão dessa reflexão de hoje. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixe de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Então, Emmanuel está encerrando aqui, reforçando o quanto cada caminho aqui na Terra é único, mas assim como Jesus, né, continuou amando cada um dos discípulos, cada um daquelas curas que ele fez, né, Jesus é nosso exemplo, e Emmanuel reforça aqui, né, que devemos continuar amando cada um desses que já passaram pela nossa vida, né. Devemos amar cada um dos nossos, né, e os que ainda virão, nós também, mesmo estando no mesmo caminho, né, igual o André falou, né, estando na mesma sintonia, vamos ganhar novos amigos, né, mas mesmo assim, no mesmo nível ninguém estará, né, então devemos amá-los cada um, né,
fazer preces para cada um deles, né, até os antigos, mas entender e compreender, calmar o nosso coração a respeito do tempo do outro, né? Emmanuel traz já uma reflexão para trás falando sobre o tempo. Realmente está bem entrelaçado com o que estamos dizendo aqui hoje, sobre o tempo, sobre o momento, onde cada um vai estar com a terra fértil, preparado para florescer a semente, como o André trouxe na história de hoje, né? Então, André, você quer complementar? Eu queria só fazer um alerta aqui, que esse amadurecimento, ele é espiritual, então não quer dizer que o amadurecimento do corpo, né, é o que às vezes acontece muito também, né, porque às vezes a pessoa amadureceu o corpo, mas o pensamento ainda está bem adolescente, está bem infantil, então nesse amadurecimento espiritual também, pode ser que um jovem aí de 17 anos tenha um amadurecimento espiritual maior do que uma pessoa de 40, 50 anos. Então, isso depende muito, né? Porque esse amadurecimento é do espírito, não é do corpo. Verdade, muito bem pontuado, André. Nós estamos falando aqui, realmente vale ressaltar, né, atenção, porque nós estamos falando realmente, né, de um amadurecimento espiritual, porque nós entendemos que a partir do momento em que nós estamos mais voltados, né, pelos propósitos divinos, pelo propósito espiritual, mais amadurecido nós estaremos, né? E ao longo da nossa jornada, o objetivo é amadurecermos espiritualmente, não só nessa encarnação, mas de muitas outras que virão, né? São tudo em prol desse amadurecimento. Bem lembrado. Mas Emmanuel ainda compara exatamente que esses que estão com um amadurecimento espiritual menor, né, em questão, como se fosse idade, ele compara com criancinhas. Ele já fez isso aqui em outros capítulos. Ele sempre compara, né, essa falta do amadurecimento espiritual como sendo as crianças. E como o André trouxe, né, não importa que talvez uma pessoa tenha lá seus 40 ou 50 anos, ele pode ser uma criança espiritualmente falando, né? Então, Emmanuel faz essa comparação porque nos ajuda a compreender o processo de cada um, porque a infância precisa dedicar à criança, por exemplo, muita paciência. Então, o cuidador da criança, ela precisa ter muito afeto, ela precisa ter paciência e respeitar o processo de desenvolvimento. Como o André falou, você não vai pegar a sua criança que aprendeu a somar 1 mais 1 e ensinar cálculo 1 para essa criança, porque assim os pais, os cuidadores não estariam respeitando o processo de desenvolvimento dessa criança. Então, é exatamente o que Emmanuel, quando traz esse comparativo, fica muito claro para a gente enxergar isso. Então, cada um tem que ter seu tempo, né? Não adianta, não é por falta de falar, é uma falta, né, realmente do desenvolvimento do momento exato ali para cada um receber aquilo que a gente está querendo passar. Então, assim, o mais importante que Emmanuel traz, né, que assim, que o mesmo que Jesus tem por nós, né, é o que devemos ter para aqueles que nos rodeiam, porque nós somos muito criancinhas ainda quando a gente vai olhar de uma esfera espiritual mais evoluída. Então, para Jesus, nós que estamos aqui ainda somos criancinhas, porque nós estamos ainda engatinhando nesse processo da nossa melhora espiritual. Então, depende, né? Então, se Jesus olha para nós com essa paciência, um amigo que está ali em algum objetivo diferente de vida, que não é o de melhoramento espiritual, a gente tem que ter essa mesma paciência, né? Que é o que o Emmanuel reforça de mais destaque aqui nessa reflexão de hoje, sobre termos a paciência, sobre amá-los da mesma forma, né? O André trouxe aqui, né, essa história, que mesmo que eles nos machuquem, nos ignorem, nós devemos continuar amando, não importa as circunstâncias, né? Esse é o nosso dever cristão. Então, eu espero vocês aqui na semana que vem, para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é do número 87, Por que dormes? Jesus, essa é uma fala de Jesus que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 46. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, na semana que vem, vamos juntos refletir aqui esse próximo capítulo. Eu desejo a vocês uma semana de muito aprendizado,
de muito amor ao próximo e de muita paz. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até semana que vem a todos e que assim seja.